muito grande, uma crise política. É uma crise política porque envolve políticos. Uma crise que já se arrasta há algum tempo, desde que começou a tal de Operação Lava Jato. E que culmina, né, com a prisão de cerca de 20 executivos das maiores empreiteiras do Brasil e um alto funcionário, ex-alto funcionário da Petrobras. A Petrobras está envolvida, né, até o nó do gogó em toda essa luta, em toda essa briga, em toda essa sujeira. Mas o mais importante que se tem a se comentar nesse episódio, o fato mais relevante, é a derrubada da ditadura das empreiteiras. E eu falo ditadura das empreiteiras porque estas empreiteiras que estão caindo hoje, assim como a Delta que caiu ano passado, Delta, que era a maior empreiteira de obras rodoviárias do Brasil, até o pessoal dizia, olha, se a Delta fechar, o Brasil vai parar, porque as rodovias vão... Não aconteceu nada, a Delta fechou e o Brasil continuou rodando do mesmo jeito. Eu falo ditadura das empreiteiras porque este clube fechado, que foi fechado pela Polícia Federal e fichado pela Justiça, pelo Ministério Público, está mandando no governo como exclusivistas em obras desde o tempo da ditadura militar. Aliás, todas essas empresas surgiram ou foram robustecidas na época da ditadura militar. A ditadura criou tudo isso aí, a ditadura propiciou, né, a criação desses monstrengos. Nasceu tudo naquela época. Todos esses esquemas de propina foram iniciados exatamente naquela época era um presente que a ditadura dava à classe política. Olha, você fica com isso aqui e fica quieto. Fica quieto, ajuda a gente, nós damos isso aqui para vocês. Alguns deputados e senadores, inclusive aqui de Mato Grosso do Sul, eram donos, inclusive, de algumas empresas com laranjas, né, para vencer concorrências no setor de obras. Inclusive algumas empresas aqui de Mato Grosso do Sul, sim, pertenciam a deputados federais e a senadores da República e que ganhavam as concorrências. Então, começou aí, ó. Aí ficou as grandes empresas nacionais, chamadas grandes empresas, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Odebrecht, OAS, UTC, essas empresas, todas elas foram de um esquema surgido no tempo do governo dos generais. E era com esse objetivo. Olha, vocês pegam a obra, fica quietinho aí, pegam de vocês, dá a parte dos políticos, os políticos não enchem o saco dos militares, deixa os militares trabalhar quietinho aqui. Deixa os militares trabalhar quietinho, que os militares não enchem o saco de vocês também. Aí foi feito esse pacto, né? Eu quero fazer uma pergunta. Quantos corruptores e quantos corruptos a ditadura militar prendeu? Eu quero que você mostre apenas uma prisão. Nenhum. Não havia. Mas o esquema de
esquema de propina, sempre houve no Brasil, com maior intensidade no tempo da ditadura, porque era protegida pela censura. A imprensa não podia dar notícia. O Ministério Público era limitado pelos atos institucionais. A própria Justiça tinha lá o AI-5, né, que tapava a boca da Justiça. Então, não se falava nada, não se tocava nada. A partir de 88, com a nova Constituição, com o respeito às atribuições dos poderes, poder legislativo, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, aí passou-se, né? A sociedade passou a ter acesso a todas as atividades públicas, com a lei de responsabilidade fiscal, a lei da transparência, os recursos tecnológicos, o gravador, o vídeo. A sociedade passou a acompanhar mais de perto a atividade dessas empresas que eram protegidas pela censura do regime militar. E o pessoal se acostumou, né? Achou que não ia acontecer nada. Se no regime militar, que era muito mais forte, não aconteceu nada, na democracia também vamos avacalhar a democracia. Eu acho até que o Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça demoraram demais para fechar, para estourar esse clube. Já faz tempo que ele debocha, desde o tempo do Sarney, antes do Sarney, desde a ditadura, Sarney, Collor, né, que eles vêm abusando e vem crescendo à medida que o tempo vai passando. Vão se aperfeiçoando, vão se sofisticando e vão aumentando ainda mais o poder de fogo, o poder de roubo, o poder de assalto às finanças públicas. É claro, contando sempre, né, com a cumplicidade dos políticos, dos deputados, dos senadores, dos governadores, todos eles, né, de uma certa forma, direta ou indiretamente ligados. Se alguém falar aí, a Veja publicou que a Dilma e o Lula sabia do que estava acontecendo, eu não duvido, não. Eu não duvido que eles soubessem, né? Porque se todo mundo sabe, por que eles não vão saber? Se eu sei, se as crianças das escolas sabem, se o Ministério Público sabe, se a Polícia Federal sabe, se o burro do Zé Bonito sabe, por que o presidente da República também não vai saber? É claro que ele vai saber. Então, tem o Ministério Público, Polícia Federal, Justiça, que agem independentemente das pressões, eventuais pressões do Poder Executivo, do Poder Legislativo, agem com toda liberdade, com toda independência. E tem que agir. Tem que acabar de vez com essa máfia das empreiteiras no Brasil. Porque, não, mas eu estou vendo aqui um advogado dizer, não, porque se essas empresas forem declaradas inidôneas, e eu vi até a preocupação da presidente Dilma, aí o Brasil vai parar. Não para, não. Para nada. O Brasil continua do mesmo. Olha, e vai ser bem melhor para o Brasil se a justiça, se a polícia acabar com essa máfia, com esse clube fechado. Porque vai abrir para o país num sistema muito mais transparente, para empresas novas, né, que estão surgindo,
e que não conseguem de forma alguma furar esse bloqueio satânico que mantém uma hegemonia de mais de 50 anos, cobrando aquilo que quer, estipulando os preços, construindo tabelas, forçando uma verdadeira chuva de aditivos contratuais. Eu estava vendo aqui, por exemplo, uma refinaria Abreu e Lima, lá no Nordeste, que foi orçada em 2 bilhões de reais e que já comeu nesses anos aí, nesses poucos anos, já chegou a quase 40 bilhões de reais. Tem a previsão de gastar muito mais até a conclusão. Quer dizer, onde é que foi tanto? Havia uma previsão de 2 e vai para 100. Que previsão danada é essa? Por que que isso acontece? Porque há uma verdadeira indústria de aditivos. Esse aditivo não vai ser investido na obra. Esse aditivo vai ser investido em campanhas eleitorais, vai ser investido em lavagem de dinheiro, vai ser investido em tudo menos em obras. Então é por isso que eu defendo, né, que essas empresas, todas elas envolvidas, sejam declaradas inidôneas, que não consiga mais nada do Estado, já conseguiram tudo, e que esses contratos daqui para frente sejam atribuídos, sejam dados a outras empresas dentro de um processo limpo de licitação. Você vai ver que vai ficar tudo muito mais barato. Eu não entendo por que uma construção que o Estado, que o poder público faz, tem que custar, às vezes, até 3 vezes mais do que uma obra da iniciativa privada. Eu não entendo isso. Eu acho que tudo isso faz parte dessa cultura antiga, né, que tudo tem que ser roubado, público, tem que meter a mão. Acho que está na hora, né, de acabar, de enterrar, de uma vez por todas, esse entulho autoritário, essa herança do tempo da ditadura militar. O pessoal fala, mas a ditadura fez isso aí, ó. Cadê os ladrões da ditadura? Onde é que estão eles? Estão todos aí. Prenderam agora os caras. Estão em Curitiba agora os caras que se locupletaram do Brasil no tempo da ditadura militar. Começou lá que eles se consolidaram, lá que eles criaram garras. Tem uma empresa dessas aí, a Delta, que fechou já faz tempo, que nasceu lá em Pernambuco, lá na minha cidade. Começou lá, uma empresinha pequenininha. De repente, estendeu as garras para o Brasil inteiro. Começou com 20 milhões, um capital de 20 milhões, depois estava com 20 bilhões de reais. Só ela que conseguia. Pois é, eu estou falando aqui, alguém está mandando uma mensagem aqui do Face, alguém que não se identifica. Você está... E os políticos, quer dizer que é só as empresas? Tá? Não, eu falei da questão da Lava Jato, eu falei aqui que eu acho que tem que ser passado a limpo. Política que tem envolvimento direto, você não pode sair por aí condenando um ou outro sem ter prova, né? Eu achei errado pegar o Sérgio Guerra, né, já morreu, do PSDB, e passaram a acusar que ele tinha... O Paulo Roberto Costa falou que ele tinha pego e tal. O que não pode é isso. Passa para esse denuncismo aí é uma coisa muito séria que não pode, tem que ser levada a sério. Não pode politizar a coisa, né? Partidarizar. Quer dizer, o cara que é do PT é ladrão, o cara que não é do PT não é ladrão. Então, todos aqueles que forem denunciados
e indiciados com prova, porque não pode também você sair por aí indiciando pessoas se você não tem prova nenhuma, só porque alguém falou. Eu acho isso aí um absurdo, né? Isso aí é um altamente juridicamente incorreto. Mas tem que comprovado, fulano foi lá, pegou a grana, está aqui, pegou aqui, foi depositado na conta dele no dia tal, pegou tal. Fulano tal abriu uma conta na Suíça, tal. Vamos fazer assim, para não ficar igual a história do mensalão, né? Que ficou aquele mundo de dúvida. Por exemplo, o Zé Dirceu, por exemplo. Não tinha nada contra ele. Não tinha nenhuma prova contundente contra o Zé Dirceu. Mas não tinha. Só a denúncia de que ele é que era o mentor do mensalão, num depoimento que não foi dado à justiça, e sim a uma entrevista, um depoimento feito no Congresso, pelo Roberto Jefferson, dizendo que ele era o mentor do mensalão, era o operador do mensalão e tal. Não tem nada contra o cara. Não se descobriu nenhuma conta no exterior. No Brasil não tem nenhum um comprovante de que ele tenha feito algum rolo, que ele foi depositado dinheiro na conta dele, porque se foi depositado dinheiro, não existe prova mais contundente do que dinheiro depositado na sua conta que você não sabe explicar. Quem depositou? Quando depositou? Por que depositou? É claro, você tem que ter uma explicação. Contra o Zé Dirceu, contra os genuínos, ainda tem aquela assinatura nos contratos lá do banco e tal. Contra o tesoureiro do PT, mesma coisa. Agora, contra o Zé não tinha nada, absolutamente nada. Foi a teoria do fato, né? Então, eu sou contra isso. Eu acho que não vamos politizar a história, né? Errou, vai para o pau. Seja governador, seja deputado, seja presidente da República, seja o que for. Eu acho que a ditadura brasileira já está preparada para superar, né? Para tirar de letra todas as crises, inclusive esta. Agora, é preciso passar a limpo. De uma forma límpida, clara, que não deixa a menor dúvida com relação à ação da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal, para que não fique aquela dúvida, porque eles estão fazendo para prejudicar alguém, para correr, né, para pegar alguém, para beneficiar o partido tal. Se fizer isso, aí vai desmoralizar de vez, né, toda a tentativa de se limpar esse país. Tem que ser pau, pedra, pedra. Não pode fazer nenhuma distinção, também não pode poupar ninguém, nem os empresários e nem os políticos que estiverem diretamente envolvidos nesse processo. Né? Para deixar bem claro que você não fala dos políticos, não, para mim, né? Para mim ladrão é político, não político, qualquer um que roubou, para mim é ladrão. E essa máfia, esse clube das empreiteiras já está fechando tarde. Eu acho que deveria ter fechado há muito mais tempo. O Brasil teria andado muito mais. O Brasil teria 10 bilhões, né? Teria lucrado 10 bilhões de reais, que é o dinheiro que consta aí que foi dado em propina e tal. Eu acho que foi dado muito mais, se você fizer um levantamento geral. Desde o tempo que esses cartéis funcionam no Brasil, vai ter muito mais. Acho que fala em 10%, 5%, 2%, é muito mais. É mais de 50%. Faz as contas da Abreu e Lima, por exemplo, que foi orçado em 2 bilhões e já vai para 100 bilhões de reais. Só você fazer as contas. Bem,